Proposituras, passamos para a tribuna livre. Primeiro inscrito, vereador Juquiel dos Santos. Falei vereador? É o costume. Quem sabe no futuro, né, Juquiel? Juquiel dos Santos. Juquiel, você tem... Não, peraí, senhor presidente, só para arrumar o mesmo esquema. Você tem 15 minutos, eu não comecei a contar, calma. Tá. Fala pro Carlinhos que já pode cortar fora. Sempre uma honra. Ô Juquiel, a ordem para CPFL já foi, viu? Foi, né? É. De quem parte essa ordem, senhor presidente? A minha mesmo. É sua mesmo? Minha mesmo. Olha que chique, o senhor está tendo essa influência toda? Ah, a gente... Ai. Fica brincando, de repente acaba a força. Nossa senhora. Vou explicar para a população. Tem como apagar a primeira aqui, presidente? Você pode apagar a iluminação... Senhor presidente, senhores vereadores, nobre plateia presente, seleto grupo, advogados presentes, doutor Catanese, doutor Afonso, doutor Marques, se tiver mais alguém que eu tenha esquecido, me desculpe. O que me traz aqui, primeiramente com uma fala de um grande mestre do direito, Rui Barbosa, que disse que de tanto ver triunfar as injustiças, de tanto ver o poder agigantar-se na mão dos maus, o homem de bem chega a rir da honra, zombar da virtude e sentir vergonha de ser honesto. Eu ainda não senti vergonha de ser honesto, não senti vergonha de ter os títulos verbais que eu recebo por aí, Juquiel é isso, Juquiel é aquilo. Hoje, essa plateia e essa douta casa vai me julgar, depois de ver todos os documentos aqui projetados, que eu e o atual presidente do sindicato somos os arquitetos dessa denúncia, vossas consciências me julguem. Porque eu tenho certeza que eu já me julguei, eu já fiz autoconsciência, e o meu Deus que está no céu já me julgou. Porque eu não levanto peita contra inocente, e nem juro, mas a minha palavra é o sim, sim ou não, não. Tá aí. Esse primeiro documento aí, senhores, é um documento da Receita Federal, no qual o senhor ex-presidente Humberto Amâncio adentrava no Ministério da Fazenda pedindo o número de CGC. O segundo documento, por favor. Nesse segundo documento, posteriormente, após ser concedido pela Receita Federal o número de CGC, uma guia de contribuição sindical preenchida com outro CGC. O CGC dos metalúrgicos, dos sindicatos metalúrgicos. Aqui está Sindicato Servidor Público, lá Sindicatos Metalúrgicos. O segundo documento, por favor. Nesse documento, preste bem atenção e faça os seus exames de consciência. Nesse documento, o Departamento Pessoal da Prefeitura comunica à Caixa Econômica Federal, alegando que do ano de 91 a 96 estava errado. Só que, senhores advogados, pessoas que têm um certo grau de inteligência, aonde está o protocolo da Caixa Econômica Federal aí? O ex-presidente, o senhor Humberto Amâncio, tem um documento protocolizado na Caixa. Então é nesse momento que eu começo a chamar a atenção dos homens de bem, das pessoas que têm dignidade e coragem, e começo a perguntar, da onde partiu esse grau de corrupção? Do Sindicato do Servidor Público, que já tinha CGC? Do Sindicato dos Metalúrgicos, que dividia a sede? Do Departamento Pessoal ou da Caixa Econômica Federal? Tendo em vistas que quando entra o presidente Fernando Collor de Mello, isso não é eu que estou falando, é uma resolução do Banco Central, a contribuição sindical passa a ser através de código, que já é outro tráfico de influência que posteriormente eu irei falar. Mas até esse ano aí, a contribuição era feita pelo CGC. Não estou dizendo, não estou afirmando quem sou eu para acusar alguém, que esse dinheiro foi para os sindicatos metalúrgicos. Mas há evidências, há probabilidade. Está aí. Terceiro documento, por favor.
Isso daí são processos que saíram de dentro da prefeitura, o dinheiro, a contribuição. O quarto documento, por favor. Esse documento, isso aí é um e-mail que eu enviei ao Senado Federal, anteriormente ao pedido de CPI aqui, que graças a Deus, uma coisa eu aprendi com meu pai, e aprendi agora na minha colação de grau, quando o reitor me colocava a ordenação de bacharel em Direito, ele me disse, se um dia vocês tiverem dúvida e pleitearem contra qualquer poder, aprendam que o poder da verdade é absoluto. A verdade não é minha, eu não sou dono dela. Ela é filha do tempo. E somente os homens que têm coragem e trilham pelos caminhos dela, é que têm a coragem e a audácia de dizer o que tem que ser dito. Esse documento eu falo para os senhores senadores o seguinte, que aqui tinha um pedido de CPI, que já tinha um pedido de inquérito policial. Porque que no dia que eu fui conversar com o Ministério Público, cito aqui o nome, eu tenho essa liberdade, o doutor André, e apresentei para ele as evidências, ele falou, vou pedir um inquérito policial. Foi o momento que havia o envolvimento de um membro dessa casa, e a gente sabia disso, eu pedi também uma CPI aqui na Câmara. E graças a Deus, eu tenho que parabenizar o vereador Borim, que na época era o presidente, porque teve a coerência de tomar essa atitude. E essa casa, e eu quero ressaltar, e quero dizer que eu nutro um grande respeito pelo senhor presidente dessa CPI. Não adianta querer falar que eu falei qualquer coisa. O que eu falei eu vou repetir aqui. Foi que ele estava sendo bonzinho e amigável demais. Sendo que lhe caberia o poder legal de pedido de condição coercitiva. A partir do momento, senhores, que nos autos consta o desrespeito de quem tinha que vir depor. E desprezava essa casa. Eu falei, os senhores estão brincando. Cabe condição coercitiva. Mas tudo bem, quiseram fazer da forma legal? O Ministério Público endossou o que eu dizia. Cabe condição coercitiva. Certo? Vieram, depuseram, outro documento, por favor. Vieram, depuseram. Pode parar nisso aqui, depois eu vou explicar isso daí. O que aconteceu nesse depoimento? Alguns faltaram com a verdade, não vou dizer que é mentira. Que é mentira, porque eu não sou ninguém para falar que alguém mentiu. Mas que faltaram com a verdade, faltaram. Alegam esquecimento? Tomem fosfosol. É um grande remédio para perca de memória. Tem gente que fala, não lembro o que eu comi ontem. Então só se comeu pedra, porque qualquer um lembra o que comeu ontem, qualquer um lembra o que fez 10 anos. Eu tenho 40 anos, eu lembro de fato da minha vida com 5, 6 anos de idade. Certo? Então eu acho que dignidade não se vende em supermercado, não é produto ofertado em cima dos palanques eleitorais. Dignidade tem que se provar que se tem. Se faz conta de um mosquito, mas engole um touro, como tá escrito nas Santas Escrituras. Muitas das vezes nós fazemos conta de um mosquito, mandamos embora um funcionário por fofoca, muitas das vezes nem imputada a ele, nem provadas, mas a visão obscura da justiça, que não é hora para se questionar, mas coisas muito mais graves estão acontecendo. Esse documento, essa certidão, existe desde o ano de 90, quando o sindicato é criado. Posteriormente, o Código Sindical, pelo tráfico de influência que ocorreu dentro do Ministério do Trabalho, e que nós tivemos que gravar, a jurisprudência nos permite isso, tivemos que gravar para provar lá dentro do Ministério do Trabalho, para a secretária do Ministro do Trabalho, o grau de corrupção que havia ali dentro, certo? Hoje nós temos o Código Sindical, nós temos um sindicato, que eu não tenho procuração, não posso falar pelo sindicato, mas posso falar no momento que eu trabalhei, o que eu fiz por esse sindicato como estagiário de direito, certo? Então isso daí nos entristece, a partir do momento que você vê uma pessoa vir aqui depor, e chega aqui, diz que nunca assinou cheque, aí aparece cerca de 30 e poucos cheques assinados, nunca receberam dinheiro, aí aparece com a quebra do sigilo bancário o dinheiro recebido. Certo? No ano de 91 foram 11 cheques para os sindicatos metalúrgicos. Em 92, 93, a atual secretária da Educação, que na época era presidente do sindicato, alegou não ter assinado nada, assinou 34 cheques. Certo? Eu sugestiono que essa douta CPI oficie a Caixa Econômica Federal, certo? E agilize essa quebra do sigilo bancário. Porque é o seguinte, aonde foi parar o dinheiro dessas guias? Não é brincadeira, senhores. Por isso que temos um sindicato quase que falido, vive às custas hoje de um presidente e de um voluntário, que tem os seus afazeres no umbigo,
assinando o laudo como técnico de segurança e o auxilia, certo? Por quê? Nunca ganhei nada com isso, não quero ganhar. O dinheiro é do servidor público. Esse dinheiro vai ter que aparecer, a bem da verdade. Eu cheguei a receber ameaças do tipo, você já buscou sua filha hoje na escola? Imagina para um pai que tem uma única filha, uma linda moça de 12 anos, ter que ouvir isso. Eu disse para essa voz estranha, que eu nunca ouvi, já busquei minha filha. Quem vai te buscar na cadeia? Porque isso daí, senhores, é falsificação de documento público, tá? É apropriação indébita, tá? É formação de quadrilha, tá? E tem outra coisa, tem muita gente boa, posando de bem, dizendo que não tem nada a ver com isso, mas podem ler o relatório, possivelmente o futuro relatório da CPI. Outra coisa, na questão da liberdade sindical. Meu tempo é curto, sei que não vai ter prorrogação, porque não é o debate da questão eleitoral, como teve outras vezes aqui. Alguns não quiseram vir depor, na página 251, 254 da CPI consta isso. Outro caso estranho foi a prisão armada, aspas, do senhor Lovato. Certo? Posteriormente, isso aí está arquivado, não sei por que cargas d'água. Mas na página 252 até a 255, está a declaração do senhor Lovato lá. Coisa gravíssima, coisa que um advogado não pode fazer, que fere o princípio da ética. Se é que tem ética. Se é que tem ética. Está lá na página 252 e 255. Solicitaria a gentileza dessa casa, desses todos os membros da CPI, que chamassem o advogado da prefeitura que arquitetou aquela prisão e que viesse explicar aqui. E se fosse possível, que até se quebrasse o sigilo telefônico. Porque lá consta no depoimento das ligações e das armações. Gente, nós não podemos aceitar isso. É hora do Brasil virar. É hora de mostrar quem é quem nesse país. Em São Paulo, a prefeita Marta Suplicy, porque eu nutro um grande respeito e admiração, falou, tem muita gente séria dentro do sindicalismo, mas tem muito bandido. Senhores, não vou citar quem é bandido, porque eu não tenho auto, não tenho prova. Mas que está obscura a guia, está obscura a invasão do sindicato, da base, depois a gente ganha na justiça, está obscura esses depósitos, está obscura essa prisão, está obscuro. Porque se eu tivesse que vir aqui com palavras de mel para agradar gregos e troianos, não é da minha qualidade, não é do meu naipe isso aí. Eu aprendi uma coisa com meu pai, nem que eu tivesse que apanhar na vida, eu tinha que falar a verdade. Nem que não fosse para mim ter carro do ano, não vestir os melhores ternos. Como teve um dia, eu vou citar aqui, não sei se for por brincadeira, o presidente da OAB brincou comigo, você estava com um terno preto feio. Aquele terno preto feio, eu ganhei dos meus colegas de faculdade. Tá? Porque me honraram e me respeitaram. E esse terno que eu estou aqui, que é mais humilde, mais simples que aquele, é outro ganhado também. E não tenho vergonha de dizer isso. Não tenho vergonha de dizer, porque eu sempre preferi ganhar ou pedir do que meter a mão no que é dos outros. Esses 160 mil reais seria, juntamente com os dois terrenos, um na prainha e outro aqui, serviria para que nós tivéssemos uma casa, uma base sindical, serviria para nós termos uma casa de campo para que o servidor público, no seu momento de lazer, fosse lá. Portanto, senhores, comissão de ética dessa casa, solicito que aprecie, com certo respeito, a participação do vereador Mendonça nesses casos do sindicato. E solicito também, senhor presidente, e solicito também que se oficie o prefeito, o Poder Executivo, e que comente da participação da secretária da Educação, até mesmo antes da apreciação da Justiça, porque bem sabemos, não duvidando da Justiça, mas o próprio presidente já chegou a dizer que tem uma caixa preta na Justiça. Se o presidente da República fala uma coisa dessa, então é duro a gente, um simples cidadão, que é um dos arquitetos dessa denúncia, chegar aqui e falar. E se alguém duvidar que eu tenho fita gravada de dentro do Ministério do Trabalho, em que havia um tráfico de influência, e que somente a coragem, a ética de Juquiel dos Santos e do senhor Cláudio José Onofre, que ganhamos a passagem da federação, porque aquela passagem não custou nada, alojamento não custou nada, foi isso que aconteceu, senhores. Ao término, eu gostaria de dizer o seguinte, não vim para acusar, não vim para jogar pedra, porque eu não sou santo, não sou perfeito, tenho minhas falhas. Mas essa questão do direito sindical tem que ser abordada.
tem que ser trabalhada. Sindicalismo tem que deixar de ser empresa de empréstimo, de lavagem de dinheiro ou de qualquer coisa errada que seja. Sindicato tem que ser uma empresa, como se fosse um advogado, que defendesse o interesse do trabalhador. Portanto, senhores vereadores, é com a alma, vamos dizer, lavada e enxaguada em lágrimas, por assim figurativamente dizer, que é lamentável se deparar com os autos de uma CPI, com um envolvimento de tal naipe, onde um gerente da Caixa enrola a quebra do sigilo, onde um departamento pessoal manda um documento daquele que os senhores viram, sem protocolo, sem nada, como se insultasse a nossa inteligência, como nos chamasse de imbecil por tabela. Porque existe duas maneiras de chamar uma pessoa de imbecil. Você é imbecil, ou então eu mostro alguma coisinha e estou chamando de imbecil. Certo? Essa CPI está muito obscura, relação de cheques não está totalmente, certo? Há discrepância entre os cheques que estão relatados lá com outros que estão aqui. Então eu gostaria que houvesse transparência. Sim, cada um dos vereadores, e o senhor presidente receberá, faltam 8 segundos, certo? Receberá a cópia. Trate com carinho, respeitem e tomem muito cuidado com aqueles que dizem amigos, democratas e honestos, porque honestidade não se exibe, não se mostra, honestidade se tem, transparência, dignidade se tem. Muito obrigado, paz e bem a todos. Senhor presidente, eu solicito a prorrogação da sessão por mais 1 hora. Coloco o requerimento do vereador Luiz Pereira de Oliveira em votação. Vereadores favoráveis permanecem como estão. Aprovado por todos os vereadores. Vai querer fazer a palavra? O vereador Luiz Oscar. Oi? Não. Não tem. Acabou. Fala como presidente da CPI. Direito à parte. Acabou o tempo. Acabou o tempo. Você quer falar? Estou projetado em sketch, hein? Você vai querer falar? Não. Próximo cidadão inscrito, Cláudio José Onofre. Boa noite, senhores. É com prazer que me dirijo novamente a essa tribuna livre, local democrático, onde podemos expressar as nossas dores. Dor que eu falo do servidor público municipal. Há muita gente pedindo, pelo amor de Deus, mandem esse cara embora logo. Que é este presidente que vos fala, presidente do Sindicato de Servidores Públicos. Eu não sei por que tanta maldade com esta pessoa, mas, enfim, estamos aí. Vejo servidores torcendo para que isso aconteça. É porque ainda não doeu na sua pele. Admiradores do partido que administra, é ótimo, é gostoso. Não queiram sentir na pele o que este presidente está sentindo. Estou há 10 meses sem receber o meu salário. Estou há 10 meses sem receber a cesta básica que me é de direito. Cesta básica que foi dada, o direito adquirido por uma lei que existe nesta casa, aprovada por esta, na administração passada, do senhor Humberto Amâncio, que devemos louvá-lo também. Não só crucificar pelos erros que ocorreram, mas benéfico foi o seu trabalho. Quanto à parte da cesta básica, do seu convênio médico que os senhores têm, é gostoso dar risadinha na cara dos outros. Lindo, maravilhoso. Bem, senhores, o que eu quero dizer e contar uma historinha aqui aos senhores. Tem uma cidadezinha do interior, não me lembro o nome, e parece que tem um departamento jurídico lá. Não é secretaria.
Teve um assédio lá que ocorreu, me parece, por um advogado contra uma advogada lá. E me parece que virou namoro. E não sei, acho que o prefeito não tomou ciência e também não dispensou e nem abriu sindicância contra nenhum deles. Se fosse aqui, teria. Aqui é transparência. Aqui existe a transparência e a perseguição contra o servidor público que ostenta e honra o seu suor, dando o seu trabalho à comunidade que está aí fora. Servidores que foram desrespeitados, como aqueles senhores que foram despedidos, empurrados para fora da prefeitura, como aqueles senhores da funerária. O diretor que foi colocado lá, processo. E foi de uma bancada de apoio ao prefeito. Alguém contou isso à mídia? Alguém trouxe a televisão aqui para dizer que era do partido que apoia e dá sustentação à administração? Tampouco na esfera nacional. Pãezinhos que estão sendo comprados, por exemplo, lá na prefeitura de Porto Seguro, o presidente manda a Polícia Federal ir lá investigar. Aqui em Amparo tem um monte de situações adversas e ninguém toma partido disso. Por quê? A administração, o poder que está aí hoje é outro. Não tem que existir a transparência para todos? Por que só as outras siglas partidárias merecem ser crucificadas? Vamos crucificar a todos. Bem colocado pelo vereador aqui que teve a sua fala, que colocou dos 35,95, que o senhor prefeito exime de passar a todos os servidores, tanto do executivo como da autarquia. Os servidores da Câmara foram mais ágeis, mais espertos e com reflexão no que fizeram. Por quê? Porque o sindicato ficou omisso da situação. Ficou lá atrás esperando a coisa acontecer. Agora nós estamos correndo atrás. E precisa do servidor que está com medo de sair às ruas, de fazer a greve, para reivindicar o seu direito. Porque se fosse outra administração, esse servidor bateria na porta da prefeitura. E não teria medo de enfrentar. Servidor da Câmara Municipal, nada contra eles. 44,22% de aumento no primeiro ano letivo da administração, como 52% do secretariado. 8,27% para o servidor. Aquele que carpe rua, que limpa o cocô dos outros aí na rua, que entra no bueiro e não tem valor. Por que que ele não tem valor? A omissão é do poder que está aí? Ou é de nós mesmos que temos que representar a categoria? 10,26% foi dado de aumento este ano. Vem lá uma estampa, 33,33% ao serviço. Uma bela de uma propaganda. Se nós fôssemos verificar os aumentos coerentes, estaria em 257,50 o valor do salário desse serviçal. Para não dizer que é pequeno. Mas, tudo bem. Eu quero aqui contar com o apoio dos senhores para situações que irão ocorrer nesta casa, certo? De alguns projetos que iremos apresentar, não sei se será legítimo, mas tentaremos. Esperamos do apoio desta casa, para que nos apoie. E ao servidor que está me ouvindo, que levem aos seus colegas lá, dentro do seu trabalho, dentro da sua área, diretores, porque vocês também são servidores. Vocês não fazem só a parte da administração para acolher o prefeito e o poder que aí hoje está. Vocês têm que auxiliar nós, servidores, todos, como o sindicato está para servir a vocês.
temos uma grande junta jurídica para apoiá-los naquilo que for necessário. E gratuito, porque o que vale é o teu suor. Muito obrigado. Desculpe a minha fala, a minha expressão. Não estou aqui para magoar a ninguém. Não quero fazer críticas demagogas contra nenhuma pessoa. Tá? Quanto à CPI que o Juquiel colocou, ele explanou da maneira, pela vontade dele, como denunciante, como eu, que sou o presidente. Ele não está mais vinculado ao sindicato, que muitas pessoas queriam ouvir isso. Ele está me apoiando lá dentro, tá certo? E é uma pessoa de caráter, de responsabilidade e tem ética. Para os loucos, que o Juquiel é, sentirão muitas dores mais tarde com a justiça dos homens. Não vou dizer justiça divina, porque ela só a Deus pertence. Obrigado, boa noite. Vereador Mendonça. Senhor presidente, eu fui citado em alguns depoimentos aí, e eu estou requerendo de Vossa Excelência a cópia dessa fita, e como que também seja transcrita na íntegra, para que eu tome minhas providências. Obrigado. Ok, solicito à secretaria que providencie o pedido do vereador José dos Santos. Questão de ordem, vereador Luiz Pereira de Oliveira. Olha, estamos abrindo precedente porque foi citado várias vezes aqui a CPI, o vereador Luiz, como o vereador Jacó e o Terim, foram citados, foi citado. Não tem. Parte. Peraí. Pela ordem sou eu. Sou eu pela ordem. Não, tem sim. Senhor presidente, eu queria fazer um esclarecimento da CPI. É curtinho. Inclusive, com relação ao pronunciamento do Dr. Juquiel, eu não interrompi em razão da veemência que ele estava falando. Não podia interromper aquela veemência que ia atrapalhar. Também do Cláudio, achei que eu atrapalharia. Mas a minha colocação é que eu sou um dos membros da CPI, o presidente Jacó, sou o relator, o José Alexandre Terim faz parte, e nós estamos fazendo, o Juquiel sabe, o Claudinho sabe, que nós estamos fazendo um trabalho sério, que nós conseguimos a quebra do sigilo bancário, que é muito importante. Essa quebra do sigilo não se completou ainda, porque nós estamos esperando uma informação muito importante, mas nós não podemos adiantar, sim, sigilo bancário. Sigilo bancário nós temos que ficar quieto, ou então não é sigilo, não é verdade? É sigilo bancário. Então nós estamos fazendo, o doutor Juquiel, Claudinho, podem ficar tranquilos que nós estamos fazendo, Terim está nos ajudando, Jacó também, nós estamos fazendo um trabalho sério, faremos um relatório no futuro, não seremos nós que iremos julgar, e nem o sindicato que irá julgar os acontecimentos. Os indícios estão lá, não é? Serão relatados para facilitar o trabalho do Ministério Público, que irá receber a
A peça já tem mais de 500 páginas, não é? Então, é algo que chegará ao Ministério Público e lá, sim, se houver algo grave, o Ministério Público tomará providência. Então, queria tranquilizar o pessoal do sindicato que nós estamos trabalhando seriamente. Não é? A quebra de sigilo foi trabalhosa, os senhores sabem disso. Nós estivemos procurando em muitos locais desse estado aqui uma maneira de quebrar esse sigilo e conseguimos. Não é? Só que não se completou ainda o trabalho. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção. Próximo inscrito, agora sim, vereador Hélio Alceu Brunelli. Ô, Hélio, deixa que a gente passa. Pode deixar. Já está chegando. Sim, dos vereadores. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, muito boa noite. Eu quero inicialmente traduzir a minha satisfação e até certa forma a minha emoção depois de alguns anos estar retornando a esta Casa de Leis, na qual participamos durante exatamente 20 anos. Eu tenho um profundo respeito pelo Legislativo e um respeito não menor pelos senhores vereadores, que muitas vezes são incompreendidos na sociedade. E, dessa forma, eu já de antemão agradeço a oportunidade de estar aqui na noite de hoje e a atenção do senhor presidente. Os motivos que me trazem na noite de hoje na Câmara Municipal são aqueles que dizem respeito ao interesse de mais de 400 famílias em Amparo, que estão com seus imóveis listados pelo CONDEFAT. Antes de mais nada, eu quero deixar claro que eu, pessoalmente, sou e sempre fui a favor da preservação do nosso patrimônio histórico, arquitetônico, artístico e turístico. Todavia, de forma alguma, eu posso concordar com o radicalismo com que esse problema vem sendo tratado em Amparo, a ponto de serem listados 542 imóveis e os seus proprietários terem os seus interesses econômicos envolvidos no problema, porque esses imóveis foram, sem dúvida alguma, depois de listados pelo CONDEFAT, desvalorizados. Em março de 79, o então governador Paulo Maluf, através do decreto 13.426 de 79, criou a Secretaria da Cultura e o CONDEFAT. No artigo 137 desse decreto, nós encontramos o seguinte: nenhuma obra poderá ser executada na área compreendida num raio de 300 metros, em torno de qualquer edificação ou sítio tombado, sem que o respectivo projeto seja previamente aprovado pelo Conselho, para evitar prejuízo à visibilidade ou destaque do referido sítio ou edificação.
nós voltaremos a falar sobre esse assunto. Em 84, quando era vereador, juntamente com o vereador João Arthur Ribeiro de Carvalho, apresentamos um projeto de lei que recebeu o número 6184, que mais tarde transformou-se na Lei 1231, que estabelece um cinturão na cidade, uma área na qual fica proibida a edificação de prédios com mais de 10 metros de altura. O objetivo principal desse projeto é evitar o congestionamento no centro da cidade. Nós estávamos tendo a impressão, na época, de que quase todo mundo queria morar num AP, num apartamento na Rua 13. E hoje nós vemos com satisfação que as construções dos prédios altos se esparramaram na cidade. Tem prédio na Rua Capitão Alceu Vieira, nas marginais, atrás do Liceu. E não houve justamente o congestionamento que nós não queríamos que ocorresse. Esse projeto, posteriormente, foi assinado por mais 7 vereadores naquela ocasião, inclusive aqui o vereador Luiz Pereira. Logo mais, em 87, a Secretaria da Cultura fez um projeto de tombamento, ou melhor, uma resolução do seu secretário de Cultura, que recebeu o número 10 de 87, tombando de 39 a 41 imóveis na cidade. É preciso que se esclareça que tombamento é uma coisa, listagem de imóveis é outra coisa. O artigo 2º dessa resolução traz uma redação que até hoje ninguém conseguiu entender. Diz o seguinte: a regulamentação das áreas envoltórias dos imóveis tombados, acima discriminados, de acordo com a Lei Municipal 1231, de dezembro de 84, que estabelece as normas de zoneamento referente à mancha definida pelo perímetro urbano, bem como as demais disposições legais vigentes no município sobre o mesmo assunto, as folhas 247 a 369 do processo de tombamento 24.300, ficam fazendo parte integrante da presente resolução. Eu tenho absoluta certeza de que nenhum dos senhores entendeu o que eu acabei de ler. No projeto de tombamento, eles citam a Lei 1231, aprovada por esta Casa de Lei, que não tem nada a ver com tombamento e muito menos com listagem. Em 88, o CONDEFAT, assessorado pelo grupo do museu, não sei se os senhores já ouviram falar no grupo do museu, organizou uma lista de aproximadamente 540 imóveis que não podiam ser mexidos, ou melhor, tinham que ter uma atenção especial do CONDEFAT para que se pudesse fazer qualquer coisa nesses imóveis. Eles não poderiam sofrer alterações na fachada, não pode se construir uma garagem e muito menos demolir. Eu estive no CONDEFAT 6 vezes. Tive a oportunidade de fazer uma pergunta para o arquiteto responsável pela nossa região, que aliás conhece muito bem Amparo, e por um outro arquiteto do CONDEFAT que residiu em Amparo e dava assessoria em nome do CONDEFAT junto à prefeitura. Eu disse: olha, eu não sou advogado, mas vários advogados em Amparo pesquisaram e não encontraram lei, decreto, resolução, portaria alguma que permitisse vocês fazerem uma listagem de imóveis. Quem sabe vocês no CONDEFAT poderiam dar alguma explicação, porque a lei
Vocês, o poder público, só pode fazer aquilo que a lei permite ou que a lei obriga que se faça. Que lei que permite vocês fazerem essa listagem? Esse arquiteto me disse, olha, é uma coisa interessante. E seria interessante a Câmara Municipal de Amparo questionar aqui o Conselho. Nem ele, que faz parte do CONDEFAT, sabia me informar no momento em que base legal foi feita essa listagem dos imóveis de amparo. Se são 542 imóveis, para ser pessimista, tem pelo menos 400 famílias envolvidas no problema, com os seus imóveis desvalorizados. Eu tive um episódio comigo, mas já está resolvido, não estou aqui legislando de causa própria. Esse imóvel meu estava vendido, negócio praticamente feito, mas quando o comprador foi verificar na prefeitura, ele estava listado, o negócio foi desfeito. Eu tive prejuízo. Quem é que me paga o prejuízo? Quem é que paga o prejuízo desses 540, o prejuízo dos proprietários desses 540 imóveis da cidade? Nós entendemos que é dever do Estado proteger o cidadão e o seu patrimônio. No instante em que o Estado, sem base legal alguma, ao arrepio da lei, organiza uma listagem, ele está desvalorizando o imóvel do cidadão, está provocando um prejuízo financeiro. Dessa forma, eu entendo, sob a minha ótica, salvo o melhor juízo, que o Estado está agindo contra a Constituição. É necessário que imóveis sejam preservados quando realmente eles mereçam ser preservados. Mas existem imóveis que merecem ser preservados, mas que não podem ser preservados. Nós somos contra o radicalismo dessa comissão que apresentou esse relatório com 542 imóveis ao CONDEFAT. Porque uma cidade como Amparo, nós não somos uma Paraty, nós não vivemos exclusivamente de turismo. Além disso, essas famílias proprietárias dos imóveis estão tendo prejuízo. Vamos dizer que os imóveis estão sob estudo do CONDEFAT para um posterior tombamento. Mas quanto tempo? Já faz 15 anos que existe essa lista. É preciso, segundo o meu entender, e parece que a prefeitura vai fazer isso, criar um CONDEFAT municipal, um Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico e Turístico de Amparo, do qual façam parte elementos de todos os segmentos da sociedade. E que essa lista não seja elaborada por meia dúzia de pessoas. E que se realmente se listem imóveis, mas de uma maneira democrática, ouvindo a opinião de toda a sociedade, e que se indenize esse cidadão, porque ele vai ter prejuízo no seu imóvel. Ainda hoje, a televisão deu a notícia de que a prefeita de São Paulo está mandando um projeto reduzindo até em 60% o IPTU de imóveis do centro da cidade que queiram ser preservados pelos seus proprietários. E aqui em Amparo, o que é que acontece? O nosso objetivo, vindo na noite de hoje na Câmara Municipal, é talvez tentar, de uma forma ou de outra, sensibilizar os senhores vereadores para que corrijam essa injustiça que está acontecendo na cidade. E que questionem o CONDEFAT. Pergunte oficialmente em qual lei eles se baseiam para fazer essa listagem de 542 imóveis. E que lute junto ao poder público, à prefeitura, para que se crie um conselho municipal e que se sane essa irregularidade. É um problema seríssimo que envolve, conforme eu disse, mais de 400 famílias na cidade de Amparo. Eu
só um esclarecimento. Eu quero dizer que esse imóvel meu já não está mais listado, já consegui resolver o problema, estava caindo, não dava mais reforma, já está no chão, não estou aqui defendendo interesse particular meu. O senhor permite uma parte? Prazer. Bom, eu queria dar parabéns para o senhor por aquele cinturão que o senhor criou. Porque aquilo protegeu esse centro, não é? Os espigões se afastaram. Eu acredito que se não fosse aquele projeto que o senhor apresentou, o nosso centro já estaria aí com sérios problemas. Então, além do seu trabalho na sociedade, além do seu trabalho na Câmara, eu ressalto esse cinturão como muito importante. Muito obrigado. Eu quero deixar claro que o nosso projeto, estabelecendo esse cinturão, não tem absolutamente nada a ver com listagem de imóveis e muito menos com tombamento. Era apenas impedir a construção de prédio alto no centro da cidade. Poderia, inclusive, demolir qualquer imóvel. Nosso projeto não tem nada a ver com tombamento e muito menos com listagem. Prazer. Doutor Hélio, ao senhor Brunelli, é um prazer enorme tê-lo aqui nesta casa hoje. Obrigado. E eu queria também uma experiência que nós sofremos na pele, na administração do saudoso prefeito Carlos Piffer, que era a tentativa de se asfaltar as ruas da cidade. E esses critérios usados pelo Condefas sempre atrapalhou a administração do prefeito Piffer nessa questão do asfalto nas ruas centrais. E que este vereador, eu tenho um estudo junto com um advogado que está me auxiliando, para que essa ideia que Vossa Excelência falou também de um abatimento para aqueles que têm os imóveis tombados pelo patrimônio, ou uma maneira, um incentivo para que essas pessoas conservem esses imóveis. Muito obrigado. Santos. Dos Santos Filho. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia, ex-vereadores aqui presente, e hoje até foi motivo de satisfação, dito aqui na Câmara, da presença de ex-vereadores aqui. Estava em número de 8, se não me engano, e permanece ainda na casa o vereador Hélio Brunelli e o João Arthur. É com muita satisfação que eu venho aqui, em caráter informativo, colocar para os vereadores e a plateia o trabalho que está sendo executado no Departamento de Assistência Social, da qual eu sou o coordenador, e dizer que a gente está sendo passado para os vereadores um organograma e a LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, para que os vereadores tomem conhecimento, porque é proposta nossa do departamento que a gente, num futuro bem próximo, faça uma audiência pública na área da assistência social, para estar discutindo todos os aspectos ligados à área da assistência social, os projetos que nela se incluem e os que estão vindo, como o Fome Zero, que é um projeto bem recente, que está sendo estruturado pelo nosso departamento, mas que tem a participação de todos os segmentos da sociedade civil e do poder público, incluindo o poder legislativo também. Então, esse material é que para os vereadores estarem estudando, né, com carinho, já com relação a essa audiência pública que a gente pretende fazer com o apoio aqui da Câmara. Fazer uma discussão ampla da área da assistência social, porque muito se fala na assistência social, mas a gente vê que
a gente não é assim tão prestigiado, né? Na hora de a gente procurar se integrar dentro de um plano maior. E a gente tem atendido a todos os vereadores aqui, indistintamente de partido. Muitos lá já foram conhecer o nosso departamento, outros não foram, mas as portas estão abertas a todos. Mesmo aqueles que não foram, já foram beneficiados, né, com o trabalho dos nossos funcionários, como orientação e empréstimo de material. Eu queria deixar claro também que nessa administração a gente teve um grande apoio e houve um crescimento muito grande desta área. Mesmo porque, quando a gente assumiu a área da assistência social, a começar da sede do departamento, era num lugar totalmente inadequado, numa casa que não tinha estrutura mínima de trabalho, escondida, e a gente lutou e conseguimos, através do aval do seu prefeito, a mudança da nossa sede, que se encontra na antiga área da mulher, hoje muito mais adequada, mais espaçosa, mais uma sala até que a gente consegue fazer reuniões com o Conselho Municipal da Assistência Social. Enfim, a estrutura melhorou praticamente em 100%. Hoje temos um fax para que a gente obtenha informações de projetos na área, principalmente na área federal e também da estadual, uma troca de informações, onde a gente precisava, antes, se socorrer a prefeitura sede aqui, para receber ou enviar um fax. Hoje temos esse fax. Estamos recebendo um veículo também, que é um veículo da Guarda Municipal, que foi reformado, porque não era possível se fazer qualquer tipo de investigação em loco sem a gente ter um veículo para estar levando assistência social, fazer as visitas domiciliares. Um computador novo também está sendo enviado nos próximos dias para o departamento, mesmo porque o computador que lá existe é um computador antigo, e esse computador, nos projetos que vêm da área federal, principalmente, ele não tem capacidade suficiente de estar rodando os CDs, né? Então está sendo providenciado esse computador também. Esse organograma é justamente para deixar claro o que se faz lá no departamento, quais são as pessoas que compõem a estrutura do departamento e as funções. O senhor vereador queria uma parte? Pois não. Eu li nos jornais, não sei se de hoje ou de ontem, se não me engano, Folha de São Paulo, que muitos municípios, e por variados fatores, não só culpa do município, que o Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás e outros projetos do governo federal não estão funcionando. E está havendo muito retorno do dinheiro para o governo federal, porque não há aplicação por variados motivos. Então eu faria essa pergunta, se em Amparo, Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás estão indo bem. Pois não. O projeto Renda Cidadã é um projeto que beneficia, projeto federal, que beneficia 90 famílias em Amparo. Esse projeto tem a assistência social Maria Elza, que está lotada também, meio período na ASA.
é que controla esse projeto. Essas famílias recebem R$ 60 mensais, está sendo controlado mensalmente, elas recebem através do cartão, e o gasto também está sendo controlado pela Maria Elza. Tem famílias, inclusive, que são cortadas e outras substituem aquelas que são cortadas, aquelas famílias que ou aumentaram a sua renda ou por qualquer motivo está gastando dinheiro inadequadamente. O Bolsa Escola também está funcionando em Amparo, não posso, assim, falar amplamente porque pertence à Secretaria de Educação. O cadastro único, que é o Vale Gás, está sendo feito pelo departamento, é a assistência social Magda que faz esse cadastramento, e está sendo enviado quase que semanalmente 10 a 15 cadastros de famílias, é enviado via internet para o governo federal, que ele pretende, com esse cadastramento único, ter em mãos todas as famílias que fazem parte desses programas. E o Vale Gás, por exemplo, ele está sendo junto com o Bolsa Escola. As famílias estão recebendo R$ 15 a cada 2 meses. Obrigado. Nada. Então, nós temos a estrutura organizacional do departamento, que é uma coisa que também ficava um pouco difícil, porque tinha funcionários que não sabia bem o que ou fazia de tudo ou estava perdido no que fazer. E a gente colocou aqui na organização todos os funcionários, cada um com a sua função. Os projetos, da qual o vereador Luiz Pereira bem lembrou, que é coordenado pelo departamento. Um dos projetos que muito nos envaidece, que tem a participação inclusive da Câmara Municipal, através do vereador Donato, é o projeto Vida Nova. Um projeto que, graças a Deus, obteve sucesso. Já há um ano tem o vereador Toninho do PV também, que é um colaborador do projeto, que eu sei. Enfim, é um projeto que houve várias tentativas em outras administrações, mas, graças a Deus, a gente conseguiu pôr em prática esse projeto. Pois não, vereador? Eu, em primeiro lugar, queria dar um testemunho do excelente trabalho que o senhor tem feito junto ao departamento. Por várias vezes nós tivemos contato e prontamente aquilo que podia ser feito por parte da Ciência Social foi feito através de sua intercessão. E quero deixar esse testemunho que um setor que funciona muito bem, obrigado, na prefeitura é esse, tanto que raramente se fala, quase nunca se fala nessa Câmara, e quando a gente não é falado é porque a gente está trabalhando direitinho. E queria que eu pedir ao vereador e o coordenador do departamento que comentasse a respeito do que tem sido feito com aquelas pessoas que são mandadas para Amparo por outras prefeituras, os famosos, né, que são mandados de um lado para o outro, que não tem vida, e o que o departamento está podendo fazer com relação a essas pessoas, que acaba sempre caindo na sua mão. Eu lembro daquele caso que chegou a nossos ouvidos, que a pessoa estava pedindo dinheiro para voltar para a família, mas era a 4ª vez que ele pediu o mesmo dinheiro. Aquela cena ridícula que a gente passou. E ainda bem que vocês tinham um cadastro lá e sabiam que era a pessoa. Ok, eu queria aproveitar essa oportunidade, esse gancho que o vereador Burim está colocando. Na verdade, hoje mesmo houve uma intervenção com a Guarda Municipal e a assistente social e a psicóloga, a Sofia. Semanalmente, quase que há uma intervenção na cidade com relação a essas pessoas que aqui vêm, aquelas que são de fora. A orientação, tanto da Guarda como do departamento, é colocá-las no ônibus e mandar para a cidade de origem. Nós não somos obrigados a manter pessoas que não são daqui. Aquelas que são daqui estão sendo cuidadas. Ainda hoje foram para a cidade de Atibaia. Para quem conhece aqui a Madalena, né, que vive no mercado, infelizmente não se recuperou, e a irmã dela, a Creuza. A Creuza foi para Atibaia e a Madalena foi para Bauru. E o Gilberto está sendo aguardado também um outro encaminhamento para ele, até que a promotoria tome providência. Porque, na verdade, tem alguns casos que está na mão da promotoria.
E eu queria aproveitar esse gancho que eu anotei aqui, que nós vamos estar reativando essa questão da não dar esmolas. Está aqui também presente o vereador Sérgio Nardini, que passou um caso para mim, não tive oportunidade ainda de conversar com ele, mas passou um caso semana passada, de que um cidadão o procurou, contando uma história até sobre lágrimas, né? E que tinha que ir para uma cidade do Triângulo Mineiro. E eu falei, Sérgio, manda ele aqui, nós vamos fazer uma avaliação para ver o que pode ser feito. E essa pessoa, de entrar no departamento, a hora que deparou comigo, que eu já conhecia, que ele já havia pedido dinheiro para mim também, ele simplesmente conversou com o assistente social, mas saiu depressinha e foi embora. Então levou, infelizmente, o dinheiro de um trabalhador, né? E de outros tantos que tem por aí, na conversa. Então eu queria a colaboração dos vereadores dessa casa, para tomar cuidado, para não dar esmola mesmo, não dar dinheiro principalmente, porque o dinheiro fomenta outras atividades não lícitas. Encaminhe para o Departamento de Assistência Social, porque lá a gente tem um cadastro enorme e conhece quase que a grande parte de, principalmente, eu vou colocar entre aspas, esses 171 da vida, né? Muita parte, Zé Bueno. Pois não. Bom, primeiro eu queria externar publicamente a minha admiração, o meu carinho por você. Obrigado. Sempre que a gente pode, a gente está conversando, né? Mesmo assuntos relacionados ou outros assuntos. E sempre quando eu tenho oportunidade e tenho tempo, eu estou ligando para você. Mas é o seguinte, eu queria encaminhar um pedido. Nós conquistamos recentemente, acredito que você já tenha conhecimento, uma verba, né, através de uma emenda de um deputado de R$150 mil para o início da construção de um centro de reabilitação municipal. E para esse dinheiro vir realmente para cá e a gente poder iniciar a obra, nós temos que tomar algumas providências, e duas delas têm a ver com o seu departamento. O primeiro critério é que tenha na cidade o Conselho Municipal de Assistência Social. Existe. Isso nós já temos. E o segundo critério, e agora entra o nosso pedido, para que você faça uma gestão junto com o prefeito e possa agilizar isso daí, é a criação do Fundo Municipal de Assistência Social. Existe. Porque essa existe. Existe, então. Então, essa é a nossa preocupação, inclusive, é a porta de entrada dessa verba, inclusive em conversa com o Dimas, né? A orientação que nos foi dada de Brasília é para que a gente providenciasse esse fundo caso não existisse. E outra coisa, claro, é o projeto e a planta, que aliás que eu estou mais preocupado, que é a planta do Centro de Reabilitação. Então, você está dizendo que existe, a gente já fica tranquilo. As duas que você colocou da nossa área já está ok. José. Só para concluir. É que o tempo já... Tudo bem. Só lembrando, nenhum vereador pode ir embora mais, porque nós já estamos com o número mínimo aqui, viu? Meu caro José Bueno. Pois não. Você não conta. Nesse caso aqui do trabalhos em parceria, e o benefício de prestação continuada, né? Pois não. Queria duas respostas. Primeiro, não é uma brincadeira estabelecer para o cidadão brasileiro, sem condições para o trabalho, o maior, aqui faz 70 anos, mas 67 anos hoje, correto? Viver com um quarto de salário mínimo, menos, um quarto seria 60, ele tem que ganhar 59,99, senão não tem direito. Gostaria de saber de Vossa Excelência se isso não é uma brincadeira especial do brasileiro para infernizar a nossa vida. Deficiência também. Segunda pergunta. Qual tem sido o critério na avaliação se uma pessoa, por exemplo, que vive o casal, ele ganha 370. Obviamente está superando um quarto do salário mínimo entre duas pessoas. Mas se ele paga 250 de aluguel, que é o mínimo hoje praticamente para uma moradia decente, ele passa a ter R$120. Qual é o critério? Vocês concedem lá, aprovam a ficha desse cidadão? Então, o critério é realmente que chegue hoje, um quarto seria R$60 per capita, né, dentro da renda familiar. E o critério é que tenha também os gastos da família, né, mas infelizmente está dentro inclusive da LOAS, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, esse critério de um quarto
do salário per capita. Quando quem faz esse trabalho é a Magda, né? Aliás, é mais um trabalho que o governo federal e estadual tem mandado para o governo municipal, e o repasse financeiro para esse trabalho não vem, né? Eu acho que todo o trabalho que tanto o governo federal como o estadual repassasse para o município, teria que vir junto uma verba para a gente estar arcando com esse trabalho também, né? E a prefeitura coloca hoje uma assistente social para fazer esse trabalho em conjunto com o INSS, mas em troca financeira não vem nada, né? Então nós é que estamos pagando um trabalho que não deveria estar pagando. Mas o critério é esse, dentro da LOAS mesmo, não tem como fugir. Agora, infelizmente. Eu agradeço, então, terminando meu informativo aqui, e convido a todos a conhecer, aqueles que não adentraram ainda o departamento, não só conhecer, tomar um cafezinho com a gente, mas que o departamento continua à disposição de todos vocês para qualquer tipo de orientação e encaminhamento. Obrigado. A gente que agradece, fica também o convite, né, Zé, para a audiência pública. E por falar audiência pública, na próxima sexta-feira, 19 horas, audiência pública, Lei de Responsabilidade Fiscal, aqui na Câmara, com o secretário de Fazenda. Interessante a presença dos vereadores para ver as condições financeiras do município. A gente agradece, boa noite e até a sessão próxima semana, dia 4.